Olá pessoal, tudo bem? Nos últimos dias a gente tem percebido o pré-candidato do Podemos, o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro, sendo mais duro, indo ao ataque de forma mais frontal, né? Como já faziam outros adversários dele na disputa eleitoral de 2022, o que mostra que de fato o caminho escolhido pelos candidatos a essa altura será o de um embate muito mais duro do que vimos em outras eleições, né? Em 2018, com a vitória do presidente Jair Bolsonaro, houve uma ideia por parte dos candidatos, uma clareza por parte dos candidatos de que esses ataques mais diretos, que haviam sido abandonados nas maiores disputas em anos anteriores, passam muitas vezes a funcionar, principalmente por conta de uma mudança de estratégias e de perfil, né, e de cenário nas eleições. É bom lembrar que antigamente, se a gente for lembrar lá as eleições bem mais antigas, né, a gente tinha eleições muito duras e com embates muito diretos, com palavras muito fortes sendo utilizadas. Isso aos poucos foi sendo abandonado, principalmente nas disputas maiores, nas cidades maiores e tal, e ficou muito para uma disputa de interior, né, nas prefeituras do interior. Mas as grandes campanhas normalmente faziam até ataques mais velados, né? Muitas vezes na propaganda eleitoral aparecia lá um ataque a um candidato especificamente, mas era difícil até identificar quem é que estava fazendo o ataque, né? Em letras bem miúdas, o TSE fica em cima para ver se está ficando claro quem é que está fazendo aquele ataque, e muitas das coisas o TSE barrava, né? Não aceitava na propaganda eleitoral e não aceita posições ataques muito mais duros, xingamentos, etc. e tal. De uns tempos para cá, com as redes sociais ganhando espaço nas eleições e sendo cada vez mais importante nas eleições, isso mudou um pouquinho, porque os candidatos buscam basicamente, principalmente, o chamado engajamento, né? São os cliques, são os compartilhamentos, as curtidas, e para isso eles entendem que é muito mais rápido e mais fácil ganhar notoriedade, ganhar peso, ganhar força nas redes sociais, fazendo esses ataques mais diretos. Então, a gente vê o Sérgio Moro chamando o Lula de canalha, né, em resposta ao próprio Lula, que também chamou o Moro de canalha. A gente vê ele falando de roubo, fazendo ataques mais pessoais aos candidatos diretamente, discutindo mais as questões pessoais dos candidatos, muitas vezes, do que propriamente os seus projetos de governo, como já faziam os outros, né? Como já tem feito o Lula, já tem feito o Bolsonaro muitas vezes, faz muitas vezes o Dória, nesse embate entre Dória e Bolsonaro, e já vinha fazendo o Ciro também em ataques muito mais contundentes na campanha. Então o Moro optou por essa via, que é a via do vale tudo eleitoral, que os outros candidatos já vinham fazendo, porque ele estava apanhando mais do que atacando. E mostra que esse deve ser o tom mesmo das eleições de 2022. Nós já estamos no ano eleitoral, mas estamos ainda em janeiro, né? E o clima já está apertado desse jeito e tenso desse jeito. Imagina como é que nós vamos estar lá em agosto, setembro, né? E obviamente com isso as propostas, as ideias mais gerais ficam em segundo plano, porque afinal não há tanto espaço assim dentro dos debates mais acompanhados pela sociedade para esse tipo de situação. O TSE acho que precisa começar a discutir como lidar com essa situação no ambiente online, já que dentro da propaganda eleitoral isso não é permitido, nos debates isso também já tem um tom mais moderado, justamente por conta das emissoras fazerem ali as suas regras de modo que não se possa fazer esse tipo de coisa. Então é preciso discutir isso no âmbito online, claro, também, ou abrir mão disso e dizer, bom, no debate eleitoral vale tudo mesmo, e aí isso vale para tudo, vale na internet, vale no horário eleitoral, vale no debate, vale em todo lugar, e vamos para essa eleição que é quase uma briga, é quase um vale tudo, né? Que tem se transformado cada vez menos numa expressão, né? No uso para exemplificar alguma coisa, e cada vez mais é uma realidade, né? Como se vê até nesses casos recentes aí de prefeito convidando o presidente da Câmara para brigar, etc. e tal. A gente vai caminhando aos poucos para essa situação no país. Um abraço para vocês e até mais.